Muito bom dia. Começa agora o nosso devocional abençoado. E uma palavra pela manhã é sempre muito bem-vinda, né, meus irmãos? Estar com vocês aqui toda manhã é uma benção, né? Estar compartilhando a palavra. É um devocional que eu sempre fiz pelas manhãs e hoje eu tenho a oportunidade de estar levando, deixando aqui e tendo vocês para poder estar conosco aqui dentro do nosso devocional também. Isso nos alegra muito. Isso aqui é é uma bênção do Senhor, né. Então, algo que nos mantém de pé para que a gente continue fazendo isso, exatamente o tema do nosso devocional, que é acredite, acredite. E para que a gente venha debruçar na palavra hoje, vamos ler lá Lucas, capítulo 17, versículo 28, que diz assim, ó: "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?" Só tem aí. Acreditar não é uma jornada, uma tarefa fácil. É dizer simplesmente você precisa ter muita fé para você acreditar nas suas convicções. Ter muita fé. Para que eu acredite em algo, eu preciso que quebrar os meus paradigmas, as minhas verdades que eu já tinha construído até aqui, e aquela outra verdade precisa fazer muito sentido para que eu possa acreditar. Por exemplo, a palavra de Deus. Para que eu acredite em outra palavra, tem que ser algo muito, uma que supere a palavra. E é dificilmente a gente vai encontrar isso. Porque a maioria dos livros, se você parar para analisar, são tudo tirado da Bíblia. Então, eu acredito na Bíblia. É um livro, o livro mais caçado do mundo, o livro mais queimado do mundo. O livro mais proibido do mundo é a Bíblia. Tem países que proíbe. Se você tiver uma Bíblia em casa, se acreditar na palavra, já é sinônimo de você ir preso. Então, quando temos a convicção de acreditar, isso vai contra, muitas das vezes, às vezes, daquilo que as pessoas ao nosso redor acreditam. E às vezes isso acaba gerando conflitos. Porque estamos aqui, eu estou compartilhando a palavra com você. Você aceita de bom grado, porque você já ouviu a palavra. A palavra já entrou dentro do seu coração, muitas vezes. Muitas pessoas que nos acompanham aqui, se você está chegando e ainda está se familiarizando, eu creio que o Senhor vai fazer a obra cada dia mais. E a palavra vai te limpando. Então, muitas vezes, só que às vezes passamos por alguns obstáculos que impedem a nossa fé ser desenvolvida. Às vezes, conflitos familiares dentro de casa, em algo, acredita em outra coisa. Porque para que a gente possa alcançar os nossos objetivos em família, precisamos estar alinhados e acreditar na mesma palavra. Então, às vezes, questões familiares, desilusões, falta de confiança, falta de apoio, tudo isso faz com que a gente vai minando a nossa fé e deixamos de acreditar. Só que a decisão de crer requer coragem. Porque quando começamos a caminhar o caminho que Jesus nos ensina, haverá muitos obstáculos. E eu quero compartilhar com você aqui uma história para que a gente passa a crer ainda mais na palavra do Senhor. Vi um homem que ele decidiu abandonar todos os seus velhos hábitos e seguir no caminho com Jesus. E seguir o caminho com Jesus levou ele ao meio de um deserto. E tá ele caminhando, conversando com Jesus, naquela caminhada no início. E ele conversando com Jesus no deserto, e sempre que ele olhava para trás, ele sempre via as pegadas dele na praia não, no deserto, que é a areia, e é de Jesus. E ele seguia. Estou usando aqui uma metáfora, uma analogia, pessoal. Essa história não está na Bíblia, não, tá? Foi de um livro. Eu estou contextualizando para vocês aqui, para que trazendo um contexto para que se encaixe no nosso tema, que é acredite. E ele começou a caminhar. E aí, sempre vez ou outra, ele olhava para trás e via as pegadas dele na areia de Jesus, junto. E aí chegou uma época que ele olhou assim e vinha aquele vento, aquela tempestade de areia, um momento difícil que às vezes nós caminhamos com o Senhor e sempre vai ter os momentos de dificuldades, os momentos de tempestade. E ele começou ali a caminhar e de repente ele olha para trás e quando ele vê já está no meio da tempestade. E aí ele
indo, ele olha para trás, ele começa a ver só a pegada dele na areia. É estranho. E ele continuou. Só que aí passou o tempo, aí o céu se abriu, o vento cessou, o sol saiu, aí ele olha, e aí ele volta a olhar as duas pegadas de novo, a dele e a do Senhor. E aí ele para assim, questiona o Senhor, fala: Senhor, por que que no momento mais difícil o Senhor me abandonou? Aí o Senhor olha para ele e responde assim, ó, quem disse? Falou, não, porque quando eu estava caminhando contigo, olhar para trás, eu via sempre as minhas pegadas e as suas. Só que quando chegou a tempestade, o momento difícil, só tinha a minha na areia, as minhas pegadas na areia. E o Senhor pega e diz assim para ele: Mas quem disse que essas pegadas eram as suas? Eu te carreguei no colo todo esse tempo. Você vê, né, meus irmãos, que o Senhor ele não nos abandona. Às vezes nós achamos que nós, com a nossa força, conseguiremos atravessar um momento de dificuldade. E muitas vezes também achamos que estamos sozinhos. Isso faz com que a gente deixe de crer, de acreditar nas promessas do Senhor. Só que o Senhor está todo o tempo conosco. Todo o tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom, todo o tempo Deus é bom. É acreditar que em meio às dificuldades do deserto, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua, mesmo quando a nossa força acaba, é a força que inicia, é a do Senhor, para que a gente continue andando e não desanime. Então, quando olhamos para as nossas experiências passadas, já é o suficiente para que a gente venha fortalecer a nossa fé e passe a acreditar mais na palavra ainda. Por quê? Porque precisamos olhar para de onde o Senhor nos tirou e dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me libertou, obrigado porque o Senhor me curou, obrigado porque a tua mão de graça soberana é sobre a minha casa, sobre a minha família. E muitas vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e dar os nossos testemunhos, não para as pessoas, mas falar o nosso testemunho para nós mesmos. Olha de onde o Senhor te tirou. Olha no espelho, começa a olhar para você e falar assim: olha de onde que o Senhor te tirou. Conte o seu testemunho para você mesmo, para ver se você, se você não está acreditando, você vai passar a acreditar. Mas ainda você fala: não, realmente, o Senhor me tirou de lugares que eu estava à beira do abismo. Lembro uma situação da minha vida que eu estava à beira do abismo. E aí eu parei para analisar esse tempo atrás e falou, nossa, mas às vezes as pessoas até via que de repente eu poderia, se eu dava um passo a mais, eu ia cair no precipício, às vezes até sem volta. Por que o senhor, ninguém foi lá e falou, não, não faz isso. Por quê? Não, Anderson. Ou você é uma pessoa assim assado, não faz. Porque às vezes se eu percebo isso, às vezes eu iria lá e conversava com a pessoa, falava, oh, não entra nessa vida não, sai fora disso. Não, você tem uma família, não, não faz isso não. Só que eu acredito que o Senhor tocou no coração de todo mundo, dizendo assim: ninguém vai lá, ninguém vai lá. Porque eu acredito que o Senhor olhou e falou assim: eu mesmo quero ter com ele. E foi aí que o Senhor restaurou, o Senhor teve me sustentando, foi ele que me curou, foi ele que me sarou, foi ele que me transformou. E vivo hoje estou para dizer que toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor. E se estou de pé aqui hoje, é por causa da tua graça, é por causa da misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs. Então, precisamos, muitas vezes, fazer uma retrospectiva. Não a fim de viver no passado, mas de fim de aprender com ele. Tudo que passamos, porque tem como uma lição, para que a gente cata essa bagagem e olhe para frente e olhe o quê? Para a nossa coroa, para a nossa vitória, que só vem do Senhor. Eu te convido hoje a dar um passo de fé. A partir de hoje, rompa com a estagnação, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que tem assolado a sua vida, toda a opressão maligna. Se você hoje está à beira, às vezes, de repente, de um precipício, no nome de Jesus, você já está liberto. Se essa mensagem está chegando até você aí. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Deus, um Deus de milagre, um Deus de promessa, um Deus de multiplicação, um Deus de restauração, um Deus de cuidado. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que nos prostramos. Esse é o Deus que nos rendemos. Nos colocamos aqui com a força, com a fé, acreditando na fidelidade dele. Porque a partir da tua graça é que podemos caminhar e viveremos de uma palavra muito abençoada, meus irmãos. Eu te convido hoje
a refletir, para que você acredite, que a sua fé possa ser levada ainda mais, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Porque a fé, ela vem pelo e ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer nossa oração para que a nossa esperança, a nossa fidelidade no Senhor, ela seja renovada nesta manhã e que podemos dar o testemunho de quão grande coisa o Senhor tem feito em nosso meio. Amém? Oremos ao Senhor, Pai. Estamos aqui, Senhor, mais uma manhã para aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse devocional. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque é por causa da Tua mão de graça e misericórdia, meu Deus, que vem de nosso encontro, nos ajudando, nos dando força para que continuemos com essa luta, meu Pai. Que nós não venhamos desistir, mas que a gente venha perseverar. Que a gente venha enfrentar os obstáculos, as adversidades, tudo aquilo que vem de encontro para nos desanimar na nossa caminhada de fé, para que nós possamos acreditar ainda mais, meu Pai. Que a nossa fé possa ser amadurecida, meu Deus, testada e aprovada, para que nós venhamos testificar, Senhor, quão grande coisa o Senhor tem feito em nosso meio. E obrigado, Pai. Obrigado pela vida de quem nos ouve hoje. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E maior o que está em nós do que o que estás no mundo. E assim agradecemos hoje para o todo sempre. Amém. Bom, meus irmãos, chegamos mais um fim de um devocional, uma benção, mas a boa notícia é que amanhã, às 7 da manhã, estaremos aqui de novo para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Então, certo como o ar que nós respiramos, Ele vive hoje e eternamente. O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.